Nesse final de semana, a gente fez um evento e arrematamos um imóvel ao vivo durante o evento para uma das pessoas que estavam assistindo. E qual que é o objetivo de falar isso para você aqui? Que muitas das vezes você está muito preocupado em encontrar o imóvel perfeito e aí por isso você não faz arrematação nenhuma. Óbvio, existem diversos cenários, diversos fatores que você precisa analisar antes de fazer uma arrematação, isso é óbvio. Mas é relativamente simples você estruturar esse processo de uma forma meio que rápida. Então, o objetivo desse vídeo aqui é eu te mostrar o que eu fiz ao vivo, que durou mais ou menos ali um tempo de análise de imóvel de mais ou menos seus 30 minutos para a gente fazer uma compra ao vivo. Fechado? Primeira coisa que eu fiz, a gente utilizou um filtro. Eu pensei assim, cara, a gente quer comprar um imóvel durante o evento. Então, um dos primeiros critérios que a gente precisava era que a pessoa tivesse o dinheiro à vista. Fazendo uma arrematação à vista ao invés de uma arrematação financiada. Por quê? Uma arrematação financiada, ela leva mais tempo para ser analisada, porque você precisa encontrar melhores oportunidades. Então, esse era o primeiro critério. Quem estava assistindo precisava ter pelo menos 100 mil reais para arrematar um imóvel de leilão. O segundo critério era que o imóvel localizado fosse de venda direta, porque assim, ó, o evento era online, então aconteceu no sábado e no domingo. Não seria possível a gente conseguir fazer uma arrematação de uma licitação aberta, porque licitação aberta são de datas mais para frente. Então, basicamente, precisava ser na venda direta, que é o quê? Quem der o lance leva. Então, vamos aqui à tela para você entender o que eu estou falando. O primeiro lugar que eu fui foi o nosso site. Cara, o objetivo era simples: filtrar imóveis que estavam na venda direta. Então, um outro filtro que eu utilizei aqui. Eu peguei o estado de São Paulo. Por quê? Como eu precisava fazer análises rápidas, eu tenho mais familiaridade com o estado de São Paulo. Então, eu selecionei o estado de São Paulo, coloquei a modalidade venda direta online. Por quê? Porque quem der o lance nessa modalidade leva o imóvel. E por último, eu coloquei aqui apartamentos. Eu vou explicar o motivo de apartamento. E depois que o lance mínimo seja de até 100 mil reais e só. Pronto. Ele encontrou 103 imóveis nessa localização, nesse formato. A partir daí, você percebe que, cara, nossos números já são melhores, porque, cara, eu só tenho que agora, teoricamente, analisar 103 imóveis. Por que você escolheu o apartamento, Edwards? O apartamento, gente, ele por definição tem mais liquidez. Ele é mais fácil de vender, é mais fácil de alugar, ele é mais fácil de você gerenciar. Quando você for fazer uma compra à distância, e como eu não tinha certeza quem seria a pessoa, onde a pessoa morava, eu tinha que ter a possibilidade de que ela comprasse esse imóvel e pudesse gerir esse imóvel de qualquer lugar do Brasil. Essa é a principal estratégia. Então, precisava ser um apartamento. Por coincidência, a pessoa que arrematou o imóvel Por coincidência, a pessoa que arrematou esse imóvel, ela morava também em São Paulo, mas eu tô tendo que mexer aqui porque aparentemente caiu. Vai ficar assim, eu vou segurar até o final. A pessoa morava em São Paulo. Ótimo, era relativamente perto, mas ainda assim precisaríamos escolher o imóvel. Próxima etapa que eu fiz foi pensar, cara, se eu quero liquidez, a primeira coisa que eu quero tirar são cidades muito pequenas, cidades que estão longe de tudo. Obviamente que foi essa uma das partes que me tomou um pouco mais de tempo, porque Iperó, onde é Iperó? Então eu tinha que vir aqui, Iperó, jogar no Google, deixa eu compartilhar isso aqui, jogava no Google e verificava onde que é essa cidade. Só para você entender a lógica desse formato aqui. Esse imóvel que eu estou procurando é um imóvel de baixo padrão, de baixa renda. Então, é de uma pessoa que tenha uma renda de até 5 mil reais em renda familiar.
é esse tipo de pessoa que vai morar no imóvel, esse tipo de pessoa que vai comprar esse imóvel. Então, o que eu preciso é que estejam em região, o imóvel esteja numa região pelo menos próximo a uma região metropolitana. Por exemplo, Iperó está um pouco longe de tudo, é relativamente perto de Boituva, mas Boituva não é tão grande assim. Sorocaba é uma região melhor, mas percebe que ele está longe. Onde que seria ideal? Cara, grandes cidades. Então, por exemplo, eu pegar aqui na região metropolitana de São Paulo, eu pegar aqui próximo a Campinas, ou até mesmo próximo a Piracicaba, ou mais para lá, que é Ribeirão Preto, beleza? Então foi isso que eu comecei a analisar. Comecei aqui a excluir vários imóveis. Por exemplo, Marília é uma cidade até que boa, mas está bem afastada de qualquer outro centro. Sorocaba, Ribeirão Preto, basicamente Pinda está próximo aqui de São José dos Campos, então é bom. Então, basicamente a gente foi filtrando esses imóveis. Depois disso, eu encontrei alguns imóveis com uma relativa boa localidade que seria essa cidade. E aí eu peguei um imóvel em Ribeirão Preto. Não foi esse imóvel aqui, mas foi próximo a esse valor aqui, foi 79 mil. E aí, vendo este imóvel aqui, o que a gente olhou primeiramente? Cara, primeira coisa que você vai olhar em qualquer imóvel, independentemente de que tipo de imóvel seja, você vai pegar o endereço. O objetivo de você pegar o endereço é você descobrir se a pessoa que moraria nesse imóvel aqui faz sentido ela morar nessa localidade. Então, por exemplo, nessa região aqui, essa foto está muito estranha, mas vamos supor que é aqui mesmo. O que a pessoa que moraria aqui precisaria? E aí eu fiz um exercício com as pessoas que estavam ao vivo, pensando da seguinte forma: como é o personagem que você construiu para ele morar nesse imóvel? Então a gente construiu um personagem chamado Pedro. O Pedro, ele é casado, ele tem um filho, ele trabalha, tanto ele quanto a esposa trabalham, ele só tem um carro e a renda familiar deles é de 5 mil reais. Então a lógica é que se os dois trabalham, ele só tem um carro, ou o Pedro ou a esposa dele vão precisar de ônibus. Então ter ponto de ônibus próximo é algo importante. Não apenas isso, a localização precisa ter uma infraestrutura. Talvez tenha alguma escola próxima, como esse é o caso que aparentemente não tem, a mais próxima é aqui, ó. Beleza, não é tão longe. Tem uma escola, o que mais? O que mais que precisaria? Cara, precisaria também de um supermercado. O supermercado mais próximo é aqui. Então, basicamente, a gente começa a olhar a localização para definir se aquele imóvel faz sentido para o nosso personagem. Esse detalhe de olhar o personagem, por incrível que pareça, é algo que ninguém fala. Ó, ironicamente, o imóvel que a gente arrematou é nesse lugar aqui, ó, Lar Itália, condomínio Lar Itália. Lembro disso. Bem próximo daqui. E para cá, a gente viu que tinha algumas coisas assim, a gente foi dando um zoom, tinha essas coisas perto. Beleza. Localização ok, qual que é a próxima etapa? Eu dou sempre uma olhada na matrícula do imóvel, pensando numa estrutura de que se não tem penhora, se não tem dívida. Então, eu não vou mostrar a matrícula aqui para o vídeo não ser derrubado, tá? Mas, basicamente, a gente olha se tem penhora, se tem alguma disponibilidade, e eu pego o CPF da pessoa e jogo no site do Jus Brasil para ver se ele tem algum processo de condomínio. Por que de condomínio? Percebam que aqui diz que o condomínio é responsabilidade do comprador até o limite de 10% da avaliação do imóvel. A avaliação do imóvel para a Caixa é de 145 mil reais. Então significa que se houver dívida de condomínio de até 14 mil reais, quem paga é o meu cliente. Por isso que eu peguei o CPF do antigo morador aqui na matrícula e joguei no Juros Brasil. Se tem muita dívida, o condomínio já entrou com processo contra ele. Pronto, verifiquei isso. No caso, tinha algo de dívida próximo a 6 mil reais. Pronto, verificamos a dívida. Agora, tudo que a gente precisa alinhar é qual é o objetivo dessa compra. No caso, o rapaz que comprou foi o Felipe Godoy. Ele tinha por objetivo deixar alugado. Então, a gente precisaria ver qual que era o valor de locação do imóvel. Aquele Lar Itália, a gente encontra ele... deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, que eu estou só com uma mão.
Vamos lá. Zap Imóveis. Residencial Lar Itália. É Lar de Itália ou Lar de Itália? Vamos ver aqui. Residencial Lar Itália. Ribeirão. Esse daqui, vamos pegar Rua Circular 100. De volta aqui. Rua Circular, Ribeirão Preto. Pronto. Compartilhar essa guia, vamos lá. Buscar. E eu quero locação. Pronto. O mais barato era esse daqui de 650. Mas há apartamentos de 1.300, 1.500. A maioria estava um pouco até mais baixo, de R$ 1.000, R$ 900. Então a gente viu que, Felipe, você vai pagar 79 mil no imóvel, você vai ter a custa de documentação de mais ou menos uns 5 mil reais, e depois precisaria pagar ali uma dívida de condomínio de mais ou menos 6 mil reais. Qual que era a ideia, então? Simples. A partir de agora, então, faz sentido a gente receber um aluguel de uns 900 reais. Por quê? Está dando 1% do valor que você pagou. Pronto, ele topou comprar, optamos por seguir com a compra. Percebam que todo o processo, deixa eu segurar aqui, que tá doendo a mão. Todo o processo de arrematação, ele é relativamente simples. Eu não estou querendo dizer que você tem que arrematar um imóvel de leilão em 30 minutos. Eu já faço isso há algum tempo. Não é esse o objetivo. Eu quero dizer que o objetivo não é você criar pelo em ovo. Você querer um melhor tipo de imóvel, a perfeição completa. E principalmente alinhar aquilo que você pretende fazer com o preço do imóvel. É extremamente comum a pessoa querer locação e ela está querendo ver o ROI do imóvel. Ela está analisando qual que é o preço de venda do imóvel para ver se ela tem um bom ROI. Mas ela claramente está tentando alugar. Eu já citei aqui, eu tenho imóveis em que a locação é muito boa, na faixa de R$ 1.200. Só que e eu paguei 100 mil no imóvel. Só que a venda do imóvel custa 150 mil. Não valeria nada a pena eu comprar para vender, mas para alugar vale. Então você precisa, primeiro, alinhar suas expectativas com o que você quer. E depois, não ser tão restritivo. Ele comprou em Ribeirão Preto, ele mora em São Paulo. Nossa, Eduardo, mas é muito longe. Você faz toda a compra à distância. Esse vídeo tem por objetivo te mostrar que é simples, desde que você siga o processo e o método e não fica arrumando pelo em ovo. Se você quiser aprender a arrematar o imóvel de leilão, aqui no link da descrição vai ter leilões caixa do zero arrematação. Cara, é um curso prático para você arrematar um imóvel em 60 dias. Se você não arrematar, o risco é meu, porque eu vou te devolver todo o dinheiro. Fechado? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!